Estigma, por Oswaldo Alvarenga. Muitas pessoas veem os líderes como super-heróis. Esperam que eles saibam sempre o que fazer, que tenham sempre uma alternativa justa e boa para todos os problemas. Quem dera. Bons líderes, aqueles que se preocupam com as pessoas sem esquecer o compromisso assumido com a organização, são, provavelmente, as pessoas que menos certezas têm. Tateando sozinho a própria sorte, construí minha carreira, cheio de incertezas, errando e acertando conforme calhava. Puro instinto. Veja essa história. Gerenciei o setor de telemarketing de uma empresa de informações. A equipe contava com mais de 80 operadores, 95% mulheres. Com a equipe tão grande, é natural que sempre houvesse gente afastada por férias, licença maternidade ou por doença. Por isso, mantínhamos equipes com alguma folga para cobrir as ausências. Não me lembro o ano exato em que uma das nossas funcionárias adoeceu e ficou afastada por muito tempo. Provavelmente tudo aconteceu entre 1998 e 2000. Não era má funcionária, ao contrário, interessada e comprometida com os resultados. Cumpria bem seu papel e eu gostava de tê-la conosco. De repente adoeceu, sentiu-se fraca, faltou uns dias para repousar, depois muitas vezes para ir ao médico, até que desapareceu. Recebi, via Departamento de Recursos Humanos, seu aviso de licença. A garota estava afastada e não havia prazo de regresso definido. Não falei com ela. Uma das supervisoras falou. Era alguém da minha maior confiança. Estava comigo desde minha chegada a São Paulo. E por isso concluí que o caso estivesse bem encaminhado. No início ligávamos com frequência para saber como a funcionária estava e ninguém me reportou nada que surpreendesse. Depois disso, as ligações foram diminuindo e muito esparsamente uma ligação era feita para ter notícias. Então soubemos que a moça estava hospitalizada. Naquela época, eu estava sobrecarregado e delegava aos supervisores muitas atividades. Apesar de saber que uma pessoa do meu convívio estava hospitalizada, não era a primeira e provavelmente não era a única funcionária afastada por doença naqueles dias. Deixei para que o supervisor da área, mais alguém encarregado no RH, dessem o suporte que a moça necessitasse. Por isso lembro-me pouco dos detalhes. De quando em quando chegavam notícias, muitas vezes eram más, que havia voltado para o hospital, que seu estado geral era delicado, que não podia receber visitas, mas ninguém sabia sobre a doença que a afastara do trabalho. Quando alguém conseguia falar com ela por telefone, as respostas eram sempre vagas, até que alguém foi vê-la no hospital e encontrou-a muito magra e abatida. Ainda assim, eu permanecia distante. O RH trataria das questões burocráticas e eu contava com a proatividade da supervisora que não deixaria a moça desamparada. Então, do meu ponto de vista, estava tudo certo. Mais de um ano depois, talvez dois, a empresa havia sido comprada por uma multinacional americana e muita coisa tinha acontecido com todos nós quando a moça retornou ao trabalho. Estava transformada. Havia mudado não só fisicamente, mas sobretudo na forma de encarar a vida e o trabalho. Era operadora de telemarketing ativo, ligava às empresas, potenciais clientes, para agendar visitas das equipes de vendas. Seu trabalho exigia entusiasmo, perseverança, paciência e determinação. Ela voltou sem nada disso. Estava apática. Parece, soube depois, que a decisão de voltar foi recomendação médica para combater a depressão. Estava fisicamente bem a ponto de trabalhar, mas emocionalmente em frangalhos. A supervisora da área havia mudado e a nova pediu que eu interviesse. Por conta do desinteresse da funcionária, sua hostilidade e baixa performance, diante da impossibilidade de demiti-la e da dificuldade de transferi-la para outro departamento, quem a receberia, tive que entrar no processo. A supervisora garantiu que já havia conversado com ela, tentado entender seu problema e de todas as formas procurado, sem sucesso, motivar a funcionária. Queria a minha autorização para substituí-la em definitivo, ou seja, queria dispensar a moça e contratar alguém para aquela posição. Difícil. Sem conhecer a gravidade do problema e confiando no meu carisma, acreditava que estava faltando apenas o incentivo certo para a moça voltar a ser o que era.
Fiquei mais próximo. No início estava paciente e tentava achar meios de motivá-la. Depois de algumas semanas, talvez meses, estava farto dela. Sua apatia, desânimo, muitas vezes sarcasmo, estava contaminando a equipe. Tentei, junto ao RH, uma solução. Agora queria eu urgentemente transferi-la para outra função e contratar alguém para manter o quadro completo. Sabe o que é? Argumentava eu para o diretor. Não há nada pior que alguém desmotivado numa equipe de vendas e enquanto ela estiver ocupando a vaga, não posso contratar ninguém para o lugar. Vou precisar que você me ajude na solução. Não tive sucesso. No RH não tinha lugar para alocar a moça. Indenizá-la e demiti-la custaria caro. Caro é mantê-la na equipe, respondia eu para a parede. Tive que mantê-la. Ela não rendia e jogava o grupo para baixo. Passado algum tempo, ela se abriu com alguém e, sabe como são as pessoas, logo ficamos sabendo qual era o seu problema. Até meados da década de 90, a AIDS equivalia à pena de morte. 9 em 10 infectados morriam em menos de 10 anos. Porém, antes mesmo daquela celeuma da quebra das patentes dos medicamentos que compunham o coquetel de tratamento, o sistema público de saúde já havia alcançado relativo sucesso com o uso dos retrovirais. Mas quem sabia disso? Para a maioria das pessoas, os infectados por HIV continuavam condenados à morte. E mesmo os estudos da época, ainda recentes, não podiam prever quanto tempo de vida teriam pela frente os pacientes tratados com o novo coquetel. Os pareceres médicos que recebemos supõem que, para preservar a privacidade do paciente, não havia referência à AIDS. Não sei se ainda é assim. Havia lá um palavrório que somente alguém da área decifraria. Foi o primeiro caso de paciente com AIDS na empresa. Então, era novidade para todos nós. Não sabíamos como agir. É verdade que àquela altura estava cansado dela, mas então compreendi todo o seu desencanto. Provavelmente sentia-se condenada, com os dias contados e, antes mesmo de morrer, socialmente condenada. Tinha pudores em falar sobre a sua doença. Se ainda hoje falar de AIDS é tabu, imagina no século passado. Há pessoas que, em situações semelhantes, agarram-se à vida e são muito intensas. Há aquelas que se revoltam e outras que se entregam. Fico imaginando se fosse comigo, me sentindo condenado à morte por uma doença qualquer. É difícil saber qual seria a minha reação. E se, desde o início, tivéssemos sabido sobre o que aquela moça estava se passando? Teríamos tido mais paciência? Teríamos sido mais atenciosos com ela? Ou, ao contrário, teríamos nos afastado mais? Talvez quiséssemos a garota longe, evitar o contágio? Não duvido que, a boca pequena, em algum canto na sala de café, alguém a tenha chamado de devassa. Talvez tenham visto na infecção algum tipo de condenação divina. Por quê? Ora, porque sim. Quem pega AIDS sabe o que fez para merecer. Talvez ela própria se condenasse e procurasse na culpa o arrependimento salvador. Vai saber o que se passa na cabeça das pessoas. Do meu ponto de vista, era absolutamente compreensível a reação dela. Mas como ajudá-la? Aliás, antes disso, demonstrar compaixão faria bem a ela? Fingir que nada estava acontecendo também não fazia sentido algum. Sua inconfidente, a pessoa que me havia contado sobre o seu estado, pediu máxima discrição. Garantiu que a moça não havia me contado porque não queria que eu soubesse. Concluí que não faria bem se eu a chamasse para conversar e dissesse que sabia da sua condição. Como saber a melhor forma de agir nessas horas? Não há fórmulas seguras, não é? Não sabendo o que fazer, não fiz nada. Ela ficou meio imprestável na área por mais um tempo. Considerei que, sendo grande, a empresa poderia assumir aquele custo. Aos poucos, ela mesma foi revelando seu segredo para mais pessoas e logo quase toda a gente sabia. Os colegas entenderam as razões da sua apatia e desânimo. Perceberam que, diferente da sua contestação, o problema não estava na empresa, nas lideranças, nas metas ou nos processos que adotávamos na área. Assim, desfeita sua capacidade de influenciar as colegas, ficou menos nocivo mantê-la na equipe. Quando seu estado deixou de ser segredo,
eu pude finalmente conversar com ela. Não sabia como consolá-la, nem se ela queria algum consolo, sobretudo o meu consolo. Tentei ser objetivo para juntos encontrarmos um caminho. Perguntei sobre o que ela gostaria de fazer, que perspectivas via para o seu futuro, na empresa e fora dela. Então conversamos, primeiro eu, depois ela, com a gerente do RH. Precisávamos pensar em algum programa para acolhê-la e aos demais funcionários em situações semelhantes. Para minha surpresa, a gerente soube como obter do diretor o apoio para a criação de uma função no RH para receber a funcionária. Inicialmente, nada além de um arranjo, uma função qualquer, não me recordo qual, para ela ter alguma atividade, algo que funcionasse como uma terapia ocupacional. Fiquei satisfeito com o encaminhamento que deram e finalmente pude repor o meu quadro. Como o tratamento surtiu efeito e a AIDS deixou de ser uma condenação, nossa protagonista foi se redescobrindo naquela condição. Não sei por quantos mais anos ficou na empresa. Também não sei para onde foi depois, nem fazer o quê. Perdemos completamente o contato e não sei como ela está. Espero que muito bem, feliz e saudável. A cada escolha, temos que lidar com suas consequências e novas escolhas são apresentadas. Depois de errar muito com essa moça, acredito que ao final encontramos um bom caminho. Nem sempre é assim.